está falando, galera? Ô, professor, foi mal, não vi que estava o microfone ligado. Não, beleza. Não, é só porque eu vi seus negocinhos saindo aí, o sonzinho, achei que você queria falar alguma coisa. Era só som ambiente mesmo, né? Bom, beleza, gente. Então vocês devem estar vendo aí já a apresentação. Deixa eu ver. O que eu tô? Esse cara aqui. Vocês estão vendo aí a apresentação? Tá, né? Sim. Beleza. Então a gente parou aqui na última aula, tá? E antes dessa aula aqui, eu estava vendo, eu consegui uma apostila de um carinha. Consegui assim, tipo roubando, né? Sabe? Quando você consegue na internet as coisas. Mas daí eu achei legal, porque eu acho que essa transparência, que essa apostilinha, é do Ramon. E o Ramon já deu aula para gente. E eu não lembro se o sobrenome do Ramon era Martins, mas eu acho que é o Ramon mesmo. E ele está dando aula lá no Instituto Federal, né, na Engenharia de Telecomunicações. Daí eu estava andando aí na internet, né? E daí eu achei uma transparência legal sobre antenas dele. E, obviamente, fiz download, né? E daí eu vou passar para vocês, tá? Como apoio e adendo, né? As aulas que a gente está tendo, tá? Bom, vamos. Se a gente está falando de antena, vamos continuar falando de antena, né? O curso inteiro a gente vai falar de antena, então hoje, para variar, vamos falar de antena, tá? É importante a gente entender que uma antena, apesar de tudo que a gente viu, como que faz, a irradiação, aquele filminho todo e tal, tá? Uma antena, ela pode ser entendida, tá? Como um circuito elétrico, tá? Vou até colocar equivalente. E às vezes, para a gente entender essas questões de campo, essas questões de irradiação, essas questões de ressonância, por exemplo, tá? Ou até de sintonia, ou de filtro, seria muito conveniente a gente conseguir visualizar a antena exatamente como sendo um circuito elétrico equivalente de algo, tá? Por quê? Porque se a gente conhece o circuito, a gente consegue entender melhor essas interações, tá? Então, para o gerador de sinal, que é o amplificador, vou colocar assim, amplificador, tá? A antena age como se fosse um circuito ressonante série, tá? E por que é importante a gente saber isso daí? Vocês lembram que quando a gente estava vendo lá o básico do básico do básico, tá? Como o tamanho da antena depende do comprimento de onda, né, o tamanho, ou seja, a melhor capacidade que eu tenho para transmitir uma onda para o ar, tá? É a partir, por exemplo, de um dipolo, né? E o tamanho do dipolo tem que ser proporcional, né, a um meio, um quarto de comprimento de onda, portanto, tem a ver com a frequência. Não é assim? Então, quando você projeta uma antena, essa antena ela está sendo projetada para uma faixa de frequências, tá? Gente, e se a gente está projetando um negócio que a gente chama de antena, e esse negócio ele só funciona melhor para uma faixa de frequências, vocês concordam que esse negócio, em vez de antena, a gente podia chamar de filtro?
Alguém, alguém discorda dessa colocação? Podem usar o chat à vontade. Vamos ter uma aula interativa hoje. Mesmo com as pessoas que têm cãibra no dedo aí. Concordo, professor. Só o Abner mesmo, né? O Abner é a pessoa que me empresta dinheiro quando eu preciso. Né? Sem subornos, né, Abner? Que isso, professor? Sem suborno. Sem suborno. Né? Mas ainda estou com os livros aqui, não devolvi ainda, para você ter ideia. Eles estão com problema no sistema, não dá para atualizar de casa. Vamos lá, então é um filtro. Bom, e se a gente entender que a antena é um filtro, tá? Fica até interessante, tá? Para a gente ver o funcionamento de uma maneira um pouco mais didática, vamos dizer assim, tá? A antena age como circuito ressonante sério, um filtro, tá? Então, a indutância, bom, é em série, mas um filtro, vamos colocar assim, é RLC, né? Filtro completinho, tá? A indutância representa para a gente, tá? O campo magnético. A capacitância representa o elemento do campo elétrico. E a resistência é a que a gente chama ou representa resistência de radiação. Tá? Bom, o que é essa resistência de radiação? Essa resistência de radiação, então, que é representado por essa resistênciazinha aqui, tá? Ela é, vamos dizer assim, a maior ou menor dificuldade que o sinal que eu coloco na antena tem, tá, para se adaptar ao ar. Lembra que quando a gente coloca um sinal numa antena, num dipolo, né? Então ela vai gerar os campos elétricos e magnéticos, tá? E a partir desse campo eletromagnético, ela vai começar a irradiar no espaço. Então tem o que a gente chama de acoplamento entre a antena elétrica, a antena fio, fisicamente, e as ondas eletromagnéticas que se irradiam a partir desse elemento, tá? Bom, para ela sair desse dipolo e ir para o ar, a gente já viu que tem um negócio aqui, né? Que é a resistência que o ar, vamos dizer assim, né? O meio, tá? Impõe a essa onda eletromagnética, tá? Isso, inclusive, dá uma perda grande, né? Entre o que está de elétrico, que é a potência energética que está no fio, e a onda eletromagnética. Legal. A partir do momento que essa onda se desprende, tá, para o ar, ela mesma, entre ela e ela mesma, né, portanto, o campo elétrico dela vai gerar o campo magnético. E o campo magnético vai gerar o campo elétrico. E o campo elétrico vai gerar o magnético. Ou seja, quando ela sai para o ar, essa própria mecânica da onda eletromagnética é que vai fazer esse transporte de energia. Tá? Legal. Agora, quando esse transporte de energia chega do outro lado numa antena, que é uma antena receptora, essa onda eletromagnética vai enxergar a antena, tá? Também como se fosse um circuito eletrônico equivalente. Então, ela vai enxergar, tá, um indutor, um capacitor e uma resistência. Tá? E essa resistência, vamos dizer assim, é a dificuldade com que essa onda eletromagnética tem de induzir, através
dessa diferença de potencial que ela vai gerar no condutor, que está servindo como dipolo receptor, para fazer essas cargas se movimentarem dentro desse condutor, portanto, gerando uma corrente elétrica. Tá? Então, de uma maneira bem simples, talvez, tá? A gente consegue entender o funcionamento da antena desse jeito. Tá? Veja bem, então, se a gente... Vamos imaginar que esse dipolo, né? Olha que interessante. Bom, uma vez que eu consiga gerar aqui nesse dipolo, tá? Uma movimentação de cargas, né? Essa movimentação de cargas, ela vai provocar, então, essa corrente elétrica que vai passar para a linha de transmissão. Bom, então, nada mais justo dizer que se uma antena pode ser entendida como esse circuito, essa antena tem o que a gente chama de uma impedância característica. Tá? Então, ela tem uma impedância. Tá? E é uma impedância completa, né? Porque ela tem tanto elementos indutivos, como elementos capacitivos e elementos resistivos. Tá? Bom, uma vez que eu coloque uma linha de transmissão aqui, para levar esse sinal captado por esse dipolo até o meu equipamento amplificador, por exemplo, lá o receptor, né, para que ele consiga amplificar o meu sinal e posteriormente demodular o meu sinal, fazer as tratativas elétricas que ele precisa, tá? Eu preciso ter o que a gente chama de casamento de impedância perfeito. Entre a linha de transmissão, tá, e a antena. Tá? Bom, qual é o problema que eu teria se eu não tivesse um casamento de impedância perfeito? Bom, quando eu tiver um casamento de impedância não perfeito, imperfeito aqui, tá, pode acontecer, tá, ondas estacionárias na linha. O que não é bom para a transmissão, porque ondas estacionárias na linha significa perda de sinal por efeito Joule. Tá? Ou seja, o sinal vai ficar dentro da linha de transmissão, aumentando a temperatura. Tá? Bom, só que, pensa aqui comigo, gente, aumento de temperatura é aumento de vibração elétrica, não é assim? Então, aumenta a resistência do material. Esse aumento de resistência também gera um ruído térmico, tá? E esse ruído térmico, ele também deve ser levado em consideração. O ruído térmico, ele é função da temperatura, né, KTB, não é? Da temperatura, que é o T, constante Boltzmann, que é o K, e da banda. Eu ia falar outra coisa, mas é da banda, tá? Então, esse ruído aqui, ele também tem que ser considerado na linha de transmissão. Ah, complicado isso tudo. Não, não é não. Funciona, né? A gente tem aí um monte de coisa funcionando assim. A única coisa que é importante a gente notar é essa importância, tá? E por que que as coisas funcionam dessa maneira. Se o sinal aplicado à antena de comprimento de onda igual a metade do comprimento da antena, tá? O circuito equivalente será ressonante.
Olha só o que eu estou dizendo. Se o sinal aplicado à antena, tá? Comprimento de onda igual a metade do comprimento da antena, olha só, o circuito equivalente será ressonante. A reatância indutiva, nesse caso específico, por causa do tamanho físico dela, irá cancelar a reatância capacitiva. Nesse caso, apenas o efeito da resistência de radiação estará presente no sinal irradiado. Tá? E o sinal vai ser irradiado. Tá? Então, essa é uma outra maneira mais simples de entender por que a antena, tá, ela funciona, tá, para determinadas frequências. Tá? Porque se o sinal aplicado a essa antena tiver comprimento de onda metade do comprimento do tamanho da antena, tá? O circuito equivalente será ressonante, uma reatância vai cancelar a outra, e daí o efeito de radiação acontece, tá? E o sinal será irradiado. Se a frequência de operação e o comprimento da antena não coincidir do jeito que a gente viu ali, o circuito equivalente não será um equivalente ressonante. Tá? Então terá uma impedância, né? Óbvio, é um número complexo, com módulo e, e ângulo, né? Tá? Com componentes resistivos e reativos. Tá? Ou seja, nesse caso específico, a gente tem um aumento de impedância capacitiva, impedância indutiva, fazendo com que a antena não consiga irradiar todo o sinal, tá? Mas ela vai irradiar uma parte, só que não vai ter a máxima irradiação, tá? Então, um modo de ver isso daí que a gente acabou de falar é isso daqui, ó, tá? Quando o comprimento de onda é metade do comprimento da antena, tá? A gente tem um circuito ressonante, onde as impedâncias indutivas são canceladas pelas impedâncias capacitivas, tendo apenas a resistência, só o valor resistivo. E o sinal é totalmente irradiado. Tá? Então, por isso que a gente tem que calcular os tamanhos da antena. Beleza? Tá. Se a frequência de operação e o comprimento de onda da antena não coincidir, tá? Se não coincidir, tem duas possibilidades. A frequência ou é baixa ou é mais alta. Né? Concorda? O que eu quero dizer aqui? Tipo assim, se a antena foi projetada, tá, para irradiar, sei lá, 500 MHz, tá? 500 MHz é a frequência de ressonância da antena, que é onde as indutâncias capacitivas cancelam as reativas e onde a gente tem a melhor possibilidade de irradiação. A gente só tem elementos resistivos ali. Beleza. Se não for nessa frequência, a gente só tem duas possibilidades. Ou a frequência é muito baixa ou a frequência é muito alta. Ou mais alta ou mais baixa. Só que se a gente pegar a curva, tá? Obviamente, existe uma curva, né? Então, à medida que eu for diminuindo a frequência, eu vou aumentando as impedâncias capacitivas. À medida que eu for aumentando a frequência, eu vou aumentando as impedâncias indutivas. Mas, de qualquer maneira, se eu aumentar a impedância, tá? Significa que eu tenho mais dificuldade para irradiar o sinal, tá? E daí a gente tem assim, tá? Se a frequência de operação for muito baixa, mas muito baixa, tá? Para essa antena que eu estou projetando, a antena será muito curta. Tá?
Se a impedância equivalente e a impedância equivalente será capacitivo, que a gente acabou de ver lá no gráfico. Nossa, será tão horrível isso daqui, né? Porque a reatância capacitiva será maior com uma frequência menor. Foi isso que a gente viu no gráfico. Se a frequência de operação for muito maior, a antena será muito longa, né? Tipo assim, muito longa para essa frequência. Tá? Ou seja, a antena será muito maior do que eu preciso. Tá? E a impedância equivalente será indutiva. Por quê? A reatância indutiva será maior. Tá? Bom, o que a gente tira disso tudo? Beleza. Se eu tiver uma frequência muito baixa, a antena será muito curta. Se eu tiver uma frequência muito alta, a antena vai ser muito longa do que foi projetado. Portanto, ela não vai irradiar do jeito que a gente quer. Tá? E daí, a gente consegue ver, né, que a antena ela tem que ter, exatamente por ser um elemento RLC, que a gente chama de largura de banda. Tá? Então, se ela tem uma largura de banda, tá? Tá? E a gente traçar aquela curva lá de forma, tá? A gente entender qual é o ganho, tá? Se a frequência for na frequência ressonante, tá? É onde ocorre aqui a nossa irradiação, tá? Que é exatamente nesse ponto aí. Vamos pegar um negócio mais grosso aqui. Isso, exatamente aqui, tá? Bom, e a gente viu lá no gráfico passado, né? Que a gente está entendendo aqui, ó, esse daqui, ó. Tá? Veja bem, aqui a impedância está aumentando, tá? Nesse gráfico agora, a gente inverteu o gráfico, né? E o que vai acontecer? Aqui o ganho vai diminuir para cá, né? Se a gente colocar isso daqui como sendo a referência, tá? Como que a gente calcula uma banda da antena? Tá? Tá? Geralmente, para a gente achar a banda de qualquer filtro, o Q do filtro, né? Qualidade, o que a gente faz? A gente pega o ponto de 3 dB, que é onde a potência cai pela metade, não é assim? Ou seja, se eu pegar um gráfico assim, ó, de radiação desse jeito, se eu achar o ponto de 3 dB aqui, que é esse pontinho aqui, ó, eu consigo determinar qual é a minha largura de fato da antena. Uma coisa que é importante a gente notar é o seguinte: significa que se eu colocar uma frequência aqui, por exemplo, tá? Essa frequência, um F3 qualquer aqui, essa antena não vai irradiar essa frequência? Não, não é bem assim que a gente vai entender. A gente tem que entender que essa antena ela vai irradiar, tá, essa frequência, só que a atenuação dela em relação à frequência da antena vai ser muito alta. Ah, legal. E onde que a gente vê essas coisas? Exatamente lá no diagrama de radiação. Tá? O diagrama de radiação é exatamente a maneira de se entender, né, como que se comporta a antena, inclusive a banda, tá, que a gente tem a largura de banda da antena. Vamos ver isso daqui explicado. Eu fiz uma tradução bem porca aqui. Vamos ver se dá para entender o que eu traduzi. Tá? A antena opera como um filtro passa baixa, que funciona dependendo das características, né, da indutância capacitiva e indutiva, tá? E da resistência na construção da antena, sendo seletiva para algumas frequências. Bom, isso é babaquice, é o que a gente acabou de falar. A largura de banda, tá? Onde a antena vai operar corretamente quando estiver dentro.
A largura de banda BW determina onde a antena vai operar corretamente quando estiver dentro dessa faixa. Tá? Toda antena possui uma faixa de operação. Tá? A frequência muito alta ou muito baixa sai do filtro e vira um circuito aberto, tá? Com muita impedância aqui, ó. Praticamente com um ganho muito baixo. Tá? A frequência, diminuindo ou aumentando a dimensão da antena, muda as características de radiação. Isso é óbvio, né? Se eu aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho da antena aqui, eu estou mexendo exatamente, tá, na parte ressonante da antena. Se eu aumentar, tá, a antena, ela vai ser melhor para transmitir frequências menores. E o contrário, tá? Isso vai acontecendo, obviamente, até o momento que eu não consigo irradiar mais. Tá? As antenas produzem dois conjuntos de campos. Bom, aqui a gente vai voltar a entender aquele conceito de campo, né? As antenas produzem o que a gente chama de campo próximo e campo distante. Por quê? Bom, o campo próximo é um emaranhado de frequências ali, de sinais, tá? Que não dá para determinar, por exemplo, diretividade. Porque está muito perto da antena, a gente ainda não tem aquela construção construtiva, somatória, né, das ondas, construtivas e destrutivas, fazendo que ali, naquele momento, acontece um emaranhado ali de coisas e fica sujo, não dá para a gente entender. Tá? Mas eles dão um nome assim. O que é? Dá para usar, né, campo próximo? Tipo assim, se eu for usar para televisão, por exemplo, muito próximo da antena de TV, a gente não consegue nem sintonizar direito. Tá? Por quê? Exatamente por causa dessa bagunça total que acontece nas frequências ali perto da antena. Para você começar a sintonizar melhor, você tem que tomar uma certa distância. Dá para calcular essa distância? Dá. É calculado em função do tamanho da frequência, da antena, da frequência que se está utilizando, né? E também da potência do sinal que você está injetando na tua antena. Lembrando que um sinal que tem mais potência significa dizer que tem mais energia nesse sinal, tá? E quando esse sinal está sendo transmitido, ele transmite mais energia. A gente pode relembrar, lá de processamento digital de sinais, a diferença entre sinal de potência e sinal de energia. Tá? Depois eu passo para vocês, só para a gente relembrar, né? Tá? O que é sinal de potência e sinal de energia. Mas tudo bem, a região diretamente em torno da antena, onde os campos magnéticos são, de uma certa maneira, distintos. Esses campos não são ondas de rádio, mas contêm as informações transmitidas. Ou seja, perto da antena, né, a gente tem esse emaranhado de campo elétrico e campo magnético, só que elas não são ondas, tá? Ainda. Tá? Mas tem uso. Por exemplo, RFID. Tá? As anteninhas que tem lá no pedágio, quando a gente passa, eu não sei, eu tenho sem parar RFID. Tá? Como que funciona o RFID, então? Tá? Você entra no pedágio lá, tem sempre uma anteninha, ou no posto de gasolina, aquela anteninha ali. Ali a gente está num campo próximo, tá? Então a gente não tem onda definida como sendo essas ondas de rádio que a gente sempre comenta, de campo elétrico e magnético, ortogonal, tudo certinho, diretivo, onde tem as somas lá dos vales e dos negócios criando aquele cone de radiação. Não, ali é uma bagunça toda. Só que essa bagunça toda serve
para fazer com que o indutor, tá, que tenha no seu ID ali, tá, ressoe ou entre em ressonância, tá, numa frequência determinada. E essa ressonância do indutor, que está naquele papelzinho que você cola no vidro do carro, é que vai ser identificado pela antena receptora, dizendo, ó, está passando um carro, né, e a frequência desse carro, daquele papelzinho que está no carro, é uma frequência X. Tá? O carro que vem depois, tá, ele entra nesse mesmo campo complexo aqui, que é o campo próximo. Tá? Só que daí o indutor é feito de outra maneira. É assim que funciona o RFID. Então ele vai determinar uma frequência Y. E vai dizer, aquele carro que passou é a frequência Y. Legal, então você tem no campo próximo a determinação de uma banda de frequências que vai do F1 até Fn, tá? F1 até Fn. Desculpa aí. Fn, né? Que determinam a quantidade de IDs nas etiquetas. Tá? Daí você fala assim, ah, legal, mas e aí, como que eu sei a quantidade de carros que eu posso colocar nesse sistema? Bom, daí o cara calculou lá a anteninha, a frequência, né? Porque dentro daquela caixinha tem um dipolo e radiador, tá? E daí, em função da largura de banda, da ressonância da antena, a gente consegue determinar os espaçamentos entre as frequências, tá? E daí é característica do sistema do cara. Tá? Bom, além da gente ter o campo próximo, tá? A gente tem o que a gente chama de campo próximo reativo. Tá? Nessa região, os campos elétricos e magnéticos da onda não são ortogonais ainda. Tá? E por isso não é possível verificar as propriedades de radiação da antena. Bom, o que significa dizer isso daqui? É que as ondas ali, como eu falei, estão tão bagunçadas e tão pertinho uma da outra, está tão misturado o negócio, que você não consegue identificar as características da antena se você fizer medida dentro desse campo próximo. Tá? Ah, daí você diz, beleza, estou entendendo, mas qual que é o campo próximo? Ah, legal, uma distância de até 10 comprimentos de onda. Mais ou menos. Porque quando a gente está falando de campo, né, a gente não pode ser absoluto. Por quê? Porque depende das condições, tá, do meio naquele momento. Tá? Os campos, eles dependem muito da permeabilidade e da permissividade elétricas e magnéticas. Tá? Então, muito embora ali a gente tenha ar, e a gente sabe quanto que é o epsilon do ar, tá? E quanto é o mi do ar, tá? E a gente compara esses com mi zero e epsilon zero, lembra? Que é a permissividade no vácuo e a permeabilidade no vácuo. Tá? O fato é que, dependendo das temperaturas, dependendo das condições lá
relativas lá do ar naquele momento, a gente pode mudar essas condições e, portanto, as condições de campo próximo e campo distante da antena podem variar também. Tá? Mas o que está dizendo é que se você chegar muito próximo da antena, tá, você não consegue verificar as propriedades da antena. Tipo assim, saber direito como que estão os lóbulos de radiação, se a antena tem diretividade, qual a diretividade dela, não dá. Tá? Bom, mas também, a partir de um determinado momento, né, a gente já tem o campo próximo que a gente chama de radiante. Tá? E esse campo próximo radiante, tá, é a região, tá, que a gente consegue já caracterizar as propriedades da antena. Tá? Nessa região, a partir dessa região para frente, os campos magnéticos e elétricos da onda são ortogonais, tá? E como é uma região que a gente já diz assim, que é a região radiante, tá? As ondas aqui já podem ser consideradas ondas de rádio, tá? E lembrando que a gente considera uma onda de rádio uma onda eletromagnética em que haja, além dessa ortogonalidade entre o campo elétrico e o campo magnético, a variação do campo elétrico causa variação do campo magnético e a variação do campo magnético causa a criação de um campo elétrico que vai novamente variar e vai criar um campo magnético. Ou seja, a partir desse espaço, vamos dizer assim, tá, para frente, a gente já tem a região de Fresnel, né, que é a região da transmissão da onda. Tá? Bom, daí o cara coloca aqui algumas utilizações, tá, de comunicação, né, feitas na região de Near Field, né, ou Far Field Communication. Tá? E daí ele coloca o gráfico aqui para a gente ver alguns serviços. Né? Por exemplo, FM, celular. Tá? O RFID era para estar aqui. Ah, tá. Bom, beleza. É que esse RFID aqui é 2,4 MHz. Tá? E esse RFID aqui é em 13,56 MHz. Tal data V, ou RFID de 135 kHz. Bom, aí o que o cara tentou fazer, né? Ele tentou fazer um gráfico colocando, né, serviços que eventualmente podem trabalhar com Far Field Communications, ou comunicação na zona de Far Field, que é campo distante, tá? E serviços que podem funcionar, né? Ou funcionam pelas frequências, tá? Na região de Near Field, tá? Mas o que é mais importante aqui, ó, talvez, para os nossos projetos, porque a gente tem que determinar, tá? O que é Far Field e Near Field, tá? Tá, legal. Ó, a distância entre o dipolo, né, o transmissor e o far field, ele decai, né, na realidade, com essa fórmula aqui, 2 vezes o diâmetro ao quadrado sobre lambda. Então, depende da distância, tá? E depende, obviamente, do comprimento de onda. Enquanto o near field, tá? Já é o cúbico aqui do D. Aqui, né? Então é 0,62 dA. Daí você fala assim, pô, César, e aí? Como que fica o negócio?
dá para a gente pegar a dedução disso daqui do porquê. Né? Só pegar Maxwell, tá? E a gente vai chegando na dedução e vai chegando. Da mesma maneira que a gente sabe como funciona um capacitor, por exemplo, em função do campo elétrico gerado dentro das duas placas lá, né, e o dielétrico, a gente consegue calcular também isso daí. A gente vê que nos capacitores, né, se a gente for considerar, olha só, eu vou fazer uma extrapolação aqui, vocês vão, né, imagina que isso daqui fosse, tá, do capacitor, tá? Só imagina, tá, que isso daqui fosse um capacitorzinho, tá? E daí, o que, que vai acontecer? A gente vai gerar uma diferença de potencial aqui nele. Tá? Então, essa plaquinha aqui vai ficar Q+, e essa daqui Q-, por exemplo. São placas paralelas, que o computador é o capacitor mais fácil de calcular. Bom, uma vez que tem uma diferença de potencial aqui, tá? A gente gera um campo elétrico. Tá? A gente vai gerar um campo elétrico aqui, não vai? Vai. Como que a gente faz para saber como que esse campo elétrico funciona? Bom, daí a gente lembra de Gauss, tá? O que que o cara disse? Ah, o cara disse o seguinte, ó, se eu colocar uma carga de prova aqui, qualquer carguinha de prova aqui, tá? Eu vou pintar ela de vermelhinha, tá? Se ela está aqui dentro, ela está submetida a esse campo elétrico, certo? Beleza. Então, essa carga de prova, eu tenho que calcular aqui o campo elétrico, né? Aqui nessa carga de prova. Para fazer isso daí, o que, que a gente faz? Se eu me lembro lá do professor de física, né? Ele faz o seguinte, ele fala assim, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou gerar aqui uma gaussiana, né? Uma área de Gauss, que não é isso que eu fiz aqui, sem preenchimento, e vou gerar pontilhadinho. É isso? Ficou bonito? Ficou bonito. Pontilhadinho. Tá? Então, isso daqui é uma área de Gauss. Aí ele pode chamar isso daqui, sei lá, de um espaço gaussiano. Tá? Chama de S esse negócio aqui. Tá? Espaço gaussiano. Tá? S maiúsculo. Bonito. Tá? Então, isso daqui é um S, é meu espaço gaussiano. Tá? E esse campo aqui, obviamente, é um campo elétrico. É um E. É vetor, tá? Eu não vou colocar vetor aqui para não confundir a gente. Não, não é confundir, vai, eu vou colocar o vetor aí para ficar bonito. Tá? Inserir equação qualquer coisa? Não. É. Inserir nova equação, daí eu venho aqui em ênfase, que bosta, hein? Coloco isso daqui e coloco aí aqui dentro. Tá? Tá. Beleza. Então, ó, o que, que eu quero calcular aqui? Bom, para eu calcular, tem que saber uma coisa também, a distância, tá, entre essas duas placas. Então, aqui que entra o Dzinho. O D aqui de distância. Nossa, por que está branca a letra lá? Tá, entra o D aqui. Tá, distância. Tá. E outra coisa que entra no cálculo aqui também é a área das plaquinhas. Eu não vou considerar a área porque vou desprezar a área um capacitor só de fio. Tá? Bom, daí por Gauss lá, a gente tem que calcular o Ezinho aqui. Tá? Para a gente calcular o campo elétrico aqui entre esses dois negócios, a gente tem que calcular o campo elétrico dessa carga pontiforme dentro dessa área gaussiana, tá? Entender que a gente vai ter aqui uma normal para cá, que é um Nzinho, tá? Esse N é paralelo, tá? Paralelo ao campo elétrico, tá? Bom, como que a gente calcula essa bodega aí? Será que eu lembro da fórmula? Vamos ver aqui. Equação,
Vamos colocar aqui, tem que ser integral, né? Então, vamos colocar uma integral fechada, porque é gaussiana. Tá, vamos ver se eu lembro. Nossa, gente, a letra... Ah, já sei o que está acontecendo. Aqui, ó, agora dá para entender. É que eu estava escrevendo em cima do negócio branco. Tá? Bom, é uma integral na área, né? Na área do campo elétrico, né? Campo elétrico, que é o ênfase aqui. Vou colocar ênfase. Nossa Senhora, eu lembro disso daqui. Campo elétrico, tá? Bom, eu vou chamar isso daqui de L para ficar bonito aqui, ó. L, tá? Que daí é melhor para a gente entender, tá? Normal, tá? Então L, eu acho que cadê a fórmula? Inserir equação, ênfase, aquele chapeuzinho, esse aqui, ó, N, DL, D, opa, não é fora disso. Não, tem alguém acordado aí? DL, beleza. Tô aqui. Então, eu só não sei se eu estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Ah, mas vamos lá, né? Ó, daí se eu calcular o campo elétrico, tá? Uma vez de posse do campo elétrico, tá? Eu consigo calcular a quantidade de cargas aqui para cá. Bom, mas por que eu estou fazendo isso daqui, né? Tá? Só para mostrar para vocês, tá? Que a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Então, acho que eu não preciso nem fazer isso aqui. Cansei de fazer isso aqui. Vai demorar muito tempo e eu não vou lembrar as fórmulas. A gente acredita em você. Peraí. Não, por gentileza, acredite em Gauss. Ih, meu Deus do céu. Acredite em Gauss, acredite em Maxwell e acredite no cara que escreveu o livro também aqui. É isso aí. Tá? Então, a gente vai entender melhor isso daqui, obviamente, tá? A partir do momento que a gente dominar a nossa matemática, que dá tanto desespero quando a gente começa a fazer, porque a gente não lembra de tudo. E daí o aluno fica bravo porque o professor não lembra. Ah, não sou obrigado a lembrar de tudo. Mas, César, você tinha que se preparar para dar aula. É verdade. Daí, sinto muito, mas não pensei que eu ia falar de Gauss para vocês agora. Então, eu não preparei, tá bom? Mas entenda que é isso aí. Ó. Então, a gente tem uma área que é o near field, que é calculado, inclusive, né, a distância, que o tamanho a gente acha certinho, tá? Tem que fazer uma manipulação, óbvio, né? Tá? Uma área também de near field, e depois disso daqui o far field. Resumindo tudo esse monte de coisa aí que eu falei, vai significar que a partir daqui para lá, tá? É a partir daí para lá que a nossa antena que está aqui, portanto tem uma distância, né, que dá para a gente calcular, tá? É que a bodega que sai dessa antena aqui vai ser considerada para a gente onda de rádio. Ah, fácil, acabou, é isso aí. Então é isso aí. A partir desse ponto aqui é que vai ser considerada onda de rádio, tá? Beleza. Enrolei em Bromation, consegui enrolar vocês. Dá para entender aí? Faz de conta que dá? Eu não posso falar que é RFID, então é uma onda de rádio. Não. No conceito, a não ser que seja de acordo com o cara do livro aqui, né, que eu discordo um pouco, mas tudo bem. A não ser que seja esse RFID de 2.4 MB.
Eu não sei o que é esse. Não seria uma onda de uma antena de Wi-Fi, por exemplo? Ou de um telefone sem fio? Então, mas seria 2,4 GB, né? Ah, é verdade. Tem razão. Essa frequência é muito baixa. Bom, É. mas tudo bem. Vocês entenderam no final da história aí o que rola, né? O que é importante para a gente? É saber que tem uma zona aqui perto da antena que é uma zona mesmo. Tá? É. E essa zona, ela é desconfortável. Tá? Por quê? Porque é uma zona. Mas tem serviços que a gente consegue fazer trabalhar nessa zona aqui pertinho da antena. Tá? Mas, para as ondas de rádio, que é o nosso interesse maior, só vai acontecer no far field. Por que no far field? Espera aí que agora eu vou tentar copiar um negócio aqui, lá da apostila do Ramon. Onde que está a apostila do Ramon? Apostila do Ramon. Poxa, a apostila do Ramon, tô com inveja, hein, cara. Eu vou passar para vocês hoje. Fiquei com inveja do cara. Por quê? Porque ele fez um negócio legal. Não sei de onde ele tirou isso daqui, mas. Não estamos vendo nada, viu? Só para tua informação. Não, não, eu sei, é que eu tô. Agora vocês estão vendo de novo. Espero que estejam. Estamos. Isso, olha aqui, ó, que eu vou colocar aqui. É um negócio interessante aqui, ó, que eu vou pegar da. Tá? O que o Ramon disse para nós? Né? Não foi bem ele que disse, eu que estou deduzindo, né? Olha assim, a gente tem isso daqui, o que são? São padrões de radiação, tá? Das antenas. E esse tipo de antena que ele está analisando aqui, tá? É uma antena de polo, tá? Que tem uma determinada altura do solo. Lembrando que a antena de polo, dependendo do jeito que a gente vai colocar ela, né? Vocês lembram, né? Colocar a antena de polo aqui, ó. Daí é daquele filminho bonito que vocês assistiram aquele dia, tá? A antena de polo, ela leva em consideração, por exemplo, a distância H do solo. Vocês lembram disso? Tá? E ela usa o solo como espelho, né? Para fazer como que fala? As reflexões, né? Para fazer os cancelamentos. Bom, mas daí o que a gente entende? Imagina, isso daqui é uma antena de polo, isso daqui é uma torre, tá? Solo na antena, certo? Essa altura H do solo vai determinar, tá? Inclusive o padrão de irradiação. Por quê? Porque as reflexões do solo vão influenciar na antena. Se eu tivesse uma outra antena aqui do lado, ou uma construção metálica, sei lá, uma outra torre, caixa d'água, alguma coisa aqui, ó, tá? Até essa caixa d'água, tá? Que está próxima dessa antena, ela vai influenciar no padrão de radiação, tá? Ou seja, qualquer coisa que eu coloque perto de uma antena, tá? Se o negócio for condutor, né, ele pode interagir com a antena e modificar o diagrama de radiação. Então, o que a gente está vendo aqui, tá, é a mesma antena de polo, tá, onde ela tem alturas diferentes do solo. Tá? Olha que interessante, cara. Daí vamos entender o que significa esses negocinhos aqui, ó, pro lado, né? Olha só, a antena de polo a gente lembra, né? Que a irradiação dela é assim, certo? Tá, por que está nessa carta? Bom, essa carta aqui,
ela cuida, né, cada negocinho desse aqui, cada traçado desse aqui, eu não sei, raio, sei lá o que chama isso daqui, tá? São níveis, tá, de transmissão, tá? Então, o que acontece? Se eu estou num H vezes 0,10 de lambda, tá? Eu tenho esse diagrama. Se eu estou com 0,15, eu tenho esse. Se eu estou com 0,20, eu tenho esse, tá? Agora, se eu estou com 80,8, né? Eu tenho um diagrama desse. O que significa um diagrama desse jeito? Olha, que eu tenho um sinal concentrado nessa região, tá? Que obviamente vai ser transmitido para cá, mas eu tenho sinais que vão ser transmitidos para cá e sinais que estão sendo transmitidos para cá. Isso significa dizer que eu tenho energia concentrada para frente, mas eu também tenho energia concentrada para cá e para cá. Bom, eu não sei que tipo de antena que eu quero, né? Se a minha antena precisa atender pessoas que estejam aqui, e pessoas que estejam aqui, e pessoas que estejam aqui, pode ser que um diagrama de radiação dessa antena seja legal, porque eu estou mandando um sinal para essas pessoas. Só que, se não tiver pessoas que estão aqui e que estão aqui que queiram receber esse sinal, eu estou desperdiçando energia mandando o sinal para esse lado e para esse lado. Tá? Então, esse tipo de antena não é uma antena diretiva. Tá? Essa antena já parece ser até um pouquinho mais diretiva que essa, né? Porque ela tem um ângulo de. Bom, como que eu sei qual é o ângulo de radiação? Bom, é quando cai de 3 dB, né? Só que não dá para fazer essa medida aqui. A gente precisa de outro diagrama de radiação para fazer isso daí. Mas é mais ou menos isso que eu queria mostrar. Tá? Que a altura da antena de polo do solo, ela só em função dessa altura aqui, ó, você consegue mudar o diagrama de radiação dela. Se você colocar qualquer elemento próximo, você também consegue mudar o diagrama de radiação dela. Tá? E, né, só para a gente terminar aqui o prosóquio de hoje, tá? Eu queria aumentar isso daqui. Vocês estão vendo a tela grandona aí? Que eu não sei. Grandona, mas tá dando para ver bem. Tá. É que agora eu diminuí também o negócio aqui. Bom, beleza. Vocês estão vendo o meu mouse aqui? Sim. Tá, então tá bom. Ó, então, traduzindo, né, aquilo, ou traduzindo ou misturando, tá? Todo o conhecimento aí que a gente tentou obter, né, na aula de hoje, tá? É que é assim, ó, a gente tem uma antena, essa antena, ela tem um padrão de radiação, tá? Que vai para um lado, vai para o outro, tá? E esse padrão de radiação, aqui pertinho da antena, a gente não consegue definir isso daqui, tá? Que isso daqui, ó, que a gente está definindo nesse diagrama, só consegue ser perceptível a partir, né, ou na região de far field, né? Campo distante. Exatamente, campo distante. Obrigado. Na região de campo distante, tá? Na região de campo perto, né, o near, campo próximo, tá? A gente tem duas divisóriazinhas aqui, tá? E aí que mora aquele tipo de serviço esquisito lá do RFID e tal. Beleza? Tá, outra coisa que é importante é assim, essa antena aqui, a gente não está levando em consideração a altura dela do solo,
tá? Então, isso daqui é um diagrama explicativo, é um diagrama não real, para a gente entender como que se ocorre a propagação. Entretanto, se a gente colocar aqui, ó, um H, né, que é uma altura, não, aqui H é de campo, né, um Hzinho, vamos dizer assim, né? Dependendo da altura que esse dipolo fica em relação ao solo, a gente vai ter alteração nesse diagrama de radiação, conforme a gente vê aqui. Tá? Bom, mas eu falo assim, eu entendi mais ou menos, sabe? Entendi mais ou menos, tá? Não sei que isso vai melhorar a minha vida. Tá, então eu vou fazer o seguinte, para alívio de consciência meu, né? Eu vou, agora vocês não devem estar vendo nada, tá? Eu vou mostrar, cadê o... Falta só 7 minutos para terminar a aula. Lá. Eu vou apresentar. Vou parar a apresentação. Para vocês verem a minha cara bonita na tela grande aí. Cara feia. Então, eu estou cansado de novo. Gente, dá praticamente 4 horas de aula em videoconferência, cansa. Vocês não têm noção. Cansa bem mais do que dar aula lá na sala. Vou pegar uma guia do Chrome. Vou compartilhar uma guia do Chrome. Vocês estão vendo aí o que eu estou vendo? Meu mouse aí? Seu mouse eu não estou vendo, mas eu estou vendo a tela. Tá. Agora então, sim. Agora foi o mouse? Yes. Legal. Então eu vou rodar bem rápido aqui, ó. Tá? Ó, esse daqui é do Ramon. E eu não lembro se esse Ramon é o nosso Ramon, tá? Porque eu não lembro do sobrenome dele. O nosso Ramon que eu digo é o Ramon que trabalhou com a gente. Aqui. Então ele fez essa apostila que eu vou mandar para vocês. E ela, de uma certa maneira, ela trata de todo o conceito que a gente teve, tá? De uma maneira bem simplesinha, só que ele trabalha com essas antenas menorzinhas, vamos dizer assim. Ele explica esse tipo de antena aqui, ó, tá vendo? Pequenininha, tá? De polos pequenos, tá? Daí ele começa a trabalhar com essas antenas assim, grandona, que é para frequência baixa, né? E daí, ó, tem uma antena turnstile, tem vários tipos de antena, tá? Daí ele ensina como que a gente usa dipolo cruzado, tá? Que é esse tipo de antena aqui, ó. Daí quem quiser virar radioamador, né? Consegue até entender melhor, tá? Por exemplo, ó, um dipolo cruzado aqui, tá? Olha que antena legal essa daqui, olha que bonito, tá vendo? Você fala assim, pô, legal engenheiro que projeta um negócio desse, né? Você falou assim, pô, cara, pra que fazer um negócio tão complicado, né? Mas olha o diagrama de radiação, não sei se vocês conseguem ver que está clarinho. Bom, eu vou passar essa apostila para vocês, tá? É dele mesmo, o crédito está aqui, se quiser elogiar ele, tá? Mas ele fala de várias antenas que a gente não está tratando, tá? Porque a gente está tratando micro-ondas, né? Tá? Professor, Oi? aquele diagrama de radiação, como ele é captado para saber que ele é daquele jeito? Tá, então vamos lá. Deixa eu parar essa apresentação aqui. É o seguinte, quando eu vou falar de uma coisa que eu conheço bem, tá? E você vai conseguir entender. Quando você vai ativar uma antena de satélite, uma parabólica, por exemplo, ou você vai apontar essa antena, por exemplo, a transmitir, tá? Não estou dizendo antena receptora, que antena receptora, eles nem se preocupam muito com isso. Mas é assim,
Uma antena para transmitir para o satélite, o cara ele quer saber se a sua antena tem um diagrama de radiação, né, se o projeto dela tem um diagrama de radiação que vai transmitir mais sinal para o satélite do que sinal para as laterais. Você concorda? Por quê? Porque imagina, você tem 2 satélites ou 3 satélites, só que você tem que transmitir para o meio, o satélite que está no meio. Mas se você tem essa antena produzindo irradiação lateralmente para ângulos diferentes, pode ser que esse lóbulo, que a gente chama lateral, pegue um satélite do lado, concorda? E o satélite que está do lado não vai querer isso. Por quê? Porque ele não quer receber sinal que para ele não significa nada. Tá? Então, como que é feito? Obviamente, o projeto da antena, ele faz um projeto bem diretivo para concentrar, para você apontar para o satélite e transmitir só no satélite. Só que o Intelsat, por exemplo, ou até o Brasilsat, antigamente, hoje eles nem pedem muito isso. Pediam para a gente testar um diagrama de radiação. E como que a gente faz, então? A gente pede para uma outra estação, tá? De um outro país, por exemplo, né? No meu caso, transmitir um sinal para o satélite, e esse sinal é transmitido para a Terra, tá? E eu aponto a minha antena para esse satélite. Aponto certinho. Porque tem que ter elevação, né? E tem que ter o azimuth para você apontar para o satélite certinho, como qualquer anteninha dessa da Sky. Legal. Só que daí o que eu faço? Esse é o ponto máximo de radiação. Daí, as antenas que eu trabalhei era fácil, porque tinha motores, né? Então você vai fazendo com que a antena vá saindo do apontamento do satélite, tá? Devagarzinho. Então o sinal ele começa a cair. Né? Você tem equipamentos que medem isso, né? Você começa a ver o nível do sinal cair, tá? E daí você vai rodando a antena. O que acontece? Vai ter um determinado momento que esse nível de sinal vai subir de novo. Você não está vendo, mas vai subir um pouquinho. Mas você já está desapontada do satélite. Concorda? Como que subiu o sinal se você está com a antena desapontada do satélite? Subiu o sinal porque a antena ainda está recebendo sinal do satélite e com um nível um pouquinho maior. Concorda? Esse daí é o primeiro sinal de que tem um lóbulo, né, que está transmitindo para o lado. E você continua fazendo isso, ele vai diminuir de novo, tá? E depois vai aumentar de novo, inclusive. Por quê? Pode ter um segundo lóbulo lateral, tá? E daí você consegue plotar, tá? Graficamente, deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Graficamente, eu vou interromper a gravação, gente, tá? Porque daí já é muito tempo e eu vou entrar no PowerPoint, beleza? Então, para quem está vendo aí, vai ficar no querer.